ganha cada vez maior relevância no mercado. É só abrir qualquer jornal de economia e negócios, pode abrir um jornal de geral, pode abrir televisão. É o grande assunto. Todo mundo hoje fala em ESG. E no setor de transportes e logística não é diferente. Por isso, começamos o evento com a palestra sobre ESG nas empresas de transporte e logística. Neste painel de abertura, convidamos a Suzana Sonsin, mentora, consultora, fundadora e CEO da Inove Experience. Por favor, Suzana. Fred. Boa tarde, Suzana. Bem-vinda seja. Ela vai nos contar como os pilares do ESG se aplicam nas empresas de transporte e logística. E mais, apresentará uma ferramenta inédita no setor. Fiquem ligados. E para contar um pouco da vida real, sendo painelista, junto com a Suzana, como o ESG faz parte da estratégia empresarial e está no topo das decisões, convidamos o Fernando Simões Filho, membro do Conselho de Administração da Simpar, para participar como painelista. Enquanto conecta o Fernando, Suzana, muito bem-vinda. E agora eu deixo por sua conta este primeiro painel. Você tem a glória de começar com um tema que é um dos mais discutidos que a gente tem hoje. Uma honra, Fred. Muito obrigada, viu? Que é mais discutido. Todo mundo acha que entende, mas pouca gente entende. Por isso que é muito bom ter uma expert aqui ao lado para ensinar para todos nós. Nós vamos aprender juntos hoje, né? Trocar aqui muitas figurinhas. Um bom painel para você. Muito obrigada. Bom, boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer a todos, agradecer aqui ao pessoal do fórum, né, que me trouxe aqui novamente, né? Muito obrigada. Agradeço o Marcelo, agradeço o Rodrigo, o Fred pela confiança e pela troca, né? Por compartilhar esse momento tão importante que nosso setor está vivendo, né? Então, eu penso que nós temos muitas coisas para trocar, né? Muitas informações para trocar. E o meu principal objetivo aqui hoje é trazer algumas informações que vão nos ajudar a aterrissar toda essa transformação que nós estamos vivendo, que nós estamos passando, como é que a gente desmistifica esse tema nas nossas empresas, no nosso dia a dia. E para isso, eu não sei, o Fernando vai conectar agora, ou senão a gente já pode abrir aí a minha apresentação para a gente começar a passar. Então, o nosso foco aqui hoje é falar exatamente de ESG, né? Environment, Social and Governance, que na verdade é ambiente, um foco social e governança para as empresas de transporte. Então, esse é o tema que a gente vai tocar aqui hoje. E para isso, para a gente começar a falar sobre isso, eu gostaria de trazer para vocês um cenário. Nesse cenário, a gente tem visto que é uma crescente, né, no mundo, as empresas que estão adotando essas práticas, esses indicadores e trazendo todo esse cenário, né, para o mercado. E isso está acontecendo independente do tamanho das empresas. Então, tanto porte como segmentos, estão todas as empresas entrando nessa onda, né, nesse momento. E por que tudo isso, gente? Porque isso é uma questão muito mais profunda do que simplesmente mais indicadores dentro da nossa organização. É uma coisa muito mais estrutural, né? Uma coisa muito mais global e que tem a ver com o nosso futuro, né? Com a nossa vida futura. E com a pandemia, ou com esse momento que a gente está vivendo, né, no mundo, em relação a todas as organizações, a régua, a barra, subiu em relação ao ESG para as empresas do nosso setor. E por que isso aconteceu? Porque nós temos muitas oportunidades de melhorar, né? De aprimorar os nossos negócios e contribuir com essa frente que todos nós estamos sendo envolvidos aí a todo tempo. O transporte e logística como um todo, nós temos um potencial muito grande, porque o impacto que nós geramos, principalmente aqui no nosso país, um país, né, de grande território, onde nós temos muitas empresas do setor fazendo a roda girar aqui, literalmente, né? Então, isso traz para a gente uma oportunidade gigantesca
para a gente poder nos apropriar e aproveitar das oportunidades que esse momento nos traz. Só para lembrar, com certeza não é novidade para ninguém, os veículos comerciais, né, caminhões, ônibus, são muito antigos, né? A gente tem essa questão da frota antiga e eles são realmente emissores de gases poluentes aí que impactam muito essa questão toda, principalmente quando a gente está falando na questão ambiental. Então, esse é o contexto que a gente está vivendo hoje. E eu trouxe aqui também algumas constatações em relação às empresas, né, os impactos que as coisas estão acontecendo em relação a adotar o modelo de ESG, né? Quando a gente adota um modelo de ESG numa organização, significa que nós temos um compromisso, né, do negócio com a sustentabilidade, mas o que significa isso? Significa que nós vamos aliar os nossos resultados financeiros à criação do impacto positivo para a sociedade. Então, no passado, muitas das organizações, a gente viveu muito isso, o foco era só financeiro, a gente não tinha uma preocupação genuína com os impactos que os nossos negócios geravam, né, no mundo, né? E aí a gente tem N exemplos para compartilhar e tem muita coisa acontecendo ainda hoje, mas então a gente tinha essa questão de que o impacto financeiro, o resultado financeiro, eles não andavam de mãos dadas, vamos dizer assim, com os impactos sociais, né, com o impacto positivo ou com o impacto para a sociedade. Não se tinha essa preocupação de uma forma tão clara, né? Deixa eu só aqui, na mudança do slide. Mais uma outra constatação é que atualmente, gente, nós ainda um diferencial para as empresas que estão já se apropriando das políticas, das práticas, né, das oportunidades do ESG. Mas é claro que essa vanguarda tem tempo limitado. Então, quem ficar pensando muito, né, quem não se planejar e não agir a tempo, daqui a pouquinho isso não é mais um diferencial. Então, se você aí, na sua empresa, você já começa a levar essas questões para o lado mais estratégico, né, para as discussões estratégicas do negócio, isso começa a fazer parte, tomar corpo dentro do seu negócio e, com certeza, você vai ter espaço ainda nesse momento, né, nessa vanguarda, né? Coisas que daqui a pouco isso vai virar rotina, vai virar comum, né? Vai ser mais um dos itens a ser atendidos aí dentro do nosso grande hall de atividades que as empresas têm que atender e não vai ser mais um diferencial. Um outro ponto que é importante contextualizar aqui, né, trazer como constatação, na verdade, é sobre a questão o ESG, ele só funciona bem, na verdade, ele só tem sucesso, né, se os negócios forem sólidos, se os negócios realmente forem negócios sérios, né? Normalmente eles estão atrelados ao um custo de capital baixo. Porém, o melhor, a resiliência contra os riscos associados ao clima é que faz a diferença quando a gente está falando aí de sustentabilidade. Então, na verdade, o que a gente está dizendo, né? Qual a constatação aqui? A resiliência dos nossos negócios em relação aos efeitos no clima é que garantem uma boa implementação no ESG. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade, eu estava até comentando com o pessoal aqui antes da gente começar, que eu vi ontem um comercial que está circulando do Boticário, eles dizendo a parte que realmente não é tão bonita do negócio deles, né, que são as embalagens plásticas. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar, mas eles têm uma campanha que, ao retornarem essas embalagens plásticas, eles transformam isso em conexões com escolas e geram alguns benefícios, na verdade, constroem alguns equipamentos, algumas coisas para escolas.
Então, quando a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre ecossistemas, né, que a gente está envolvido, e esse exemplo do Boticário nos leva até a entender até onde esse ecossistema pode ser expandido. Então, se a gente trouxer isso para o nosso negócio, o que é que a gente está fazendo que a gente pode ampliar os efeitos positivos do ESG? Pessoal, com certeza vocês já viram, escutaram falar dos ODS, né? Dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis que foram discutidos lá na ONU, né? Já faz um tempinho isso. Esses objetivos são 17, eles têm o objetivo de serem alcançados até 2030. Isso foi antes da pandemia, né? Eu sei que alguns estão sendo revisados, mas independente disso, todos os 17 objetivos são super importantes para a nossa perenidade como ser humano, como negócio, como mundo, né? E nesse sentido aqui, eu separei 5 ODSs que estão diretamente relacionados ao nosso negócio, ao negócio de transporte, ao negócio de logística, transporte tanto de cargas quanto de passageiros, onde nós faremos a diferença em relação a esses objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Então, eu vou aqui vou ler aqui para vocês, aqui, só para a gente fazer algumas reflexões. O primeiro deles, né, que a gente coloca aqui é o ODS 5, que fala sobre a igualdade de gênero. E muito legal, muito interessante que nós vamos ter aqui, né, nessa tarde, um painel específico para falar de diversidade, né, com o pessoal lá da ANA com as empresas que vão estar. Com certeza vai ser muito rico. E aqui, gente, uma reflexão para a gente fazer juntos é a questão da diversidade de gênero, ou seja, outras diversidades também, né, geracional, que é algo que a gente tem falado bastante. A gente nunca viveu um momento como esse que nós estamos vivendo, onde tantas gerações estão convivendo ao mesmo tempo. Eu tenho pesquisas, né, a gente tem pesquisado, existem famílias que têm até 6 gerações vivendo ao mesmo tempo, gente. Então, na verdade, se a gente olhar isso pelo lado do aprendizado, tanto na questão de gênero, mas como gerações, como todas as outras diversidades que a gente tem, o quanto isso pode ser rico, o quanto isso pode nos trazer aprendizados, ideias novas, ideias complementares, né? Eu sempre gosto de mencionar que quando a gente está falando de diversidade, a gente está trazendo novos olhares, né? E novos olhares nos fazem crescer. Então, esse item 5, para o nosso segmento, que é tão ainda masculino, em sua maioria, mas que vem abrindo grandes espaços aí para as mulheres, né? E tem muitas empresas aí falando sobre aumentar o número de motoristas e tudo mais. Então, assim, tem muito espaço. E eu acho que vai ser uma evolução para a humanidade como um todo, essa igualdade ou essa equilíbrio. Acho que não é nem igualdade, mas eu acho que uma busca pelo equilíbrio. O ODS 8, que a gente trouxe aqui, fala sobre o trabalho decente e crescimento econômico. Pessoal, nós trabalhamos, né, todas as empresas do setor precisam de motoristas. A gente sabe, né, no nosso dia a dia, o quanto isso é crítico para os nossos negócios. E quando a gente fala aqui de trabalho decente, né, e crescimento econômico, tem tudo a ver com o poder que nós, do lado da empresa, né, fazendo ali o nosso dia a dia, o quanto que nós podemos movimentar uma melhoria, né, uma oportunidade, como é que nós podemos gerar impacto positivamente em relação a esse ODS 8, falando de trabalho decente. Gente, tem condições, vocês sabem melhor do que eu, tem condições básicas que não existem para esses trabalhadores, né? Eu tenho acompanhado muito essa questão das mulheres motoristas, onde elas não podem nem tem um espaço para elas pararem nos postos de gasolina, e tem uma série de coisas aí que eu acho que o pessoal vai debater um pouco depois, mas essa questão do trabalho decente também faz a diferença. E com certeza a gente tem oportunidades para influenciar nesse sentido. O nono ODS significa, né, é focado na indústria, na inovação e na infraestrutura.
também tem muito a ver com a nossa atividade. Infraestrutura, né, gente? Quanto mais a gente precisa melhorar muito a nossa infraestrutura, a gente contribui muito com a questão da indústria, né? A inovação também, a gente é parte dentro desse ecossistema de fazer a diferença, de fazer as coisas acontecerem e contribuir com esse ODS número 9 aqui que a gente fala. Mas a gente tem muita oportunidade, a gente pode influenciar muito, desde que a gente aterrize isso no nosso dia a dia e realmente identifique como é que nós podemos fazer a diferença nesse sentido. Caminhando para o 11º, cidades e comunidades sustentáveis. E aqui eu faço uma referência, uma conexão muito grande com as empresas de transporte de pessoas, né? Então, as empresas de ônibus que estão nos assistindo aqui, cidades inteligentes, mobilidade, o quanto mais a gente pode melhorar, que tamanho que é, né, que espaço a gente tem para conseguir evoluir nesse sentido. E o quanto a gente tem para aprender com outras experiências no mundo, né, gente? Porque vale mencionar que esses ODS, eles são para o mundo. Então, o quanto que a gente pode aprender com outras experiências, com outros cases, né, com outros lugares que já estão testando outras coisas e tudo mais. O quanto que a gente pode abrir a nossa cabeça e aprender muito, que é o conceito de inovação aberta que tanto nós estamos praticando aí e buscando. E para finalizar essa questão do ODS, a gente tem aqui o 13º, que é a ação contra a mudança global climática. A gente tem visto, né, em vários pontos do mundo, do globo aqui, como as coisas estão diferentes, como a natureza tem reagido, né, a todos os nossos impactos que foram gerados pelos seres humanos e por uma série de coisas, pelas indústrias, por tudo que a gente tem visto aí. Mas essa questão do clima e dos recursos naturais, né, que nós extraímos do clima, eles fazem toda a diferença e, gente, isso não tem volta, né? Para a gente conseguir voltar 1 grau no aquecimento, a gente tem que trabalhar muito, a gente tem que fazer um trabalho juntos muito forte, isso é muito distante. Então, a gente tem um longo caminho, uma longa jornada para percorrer em relação a essa questão do clima, né? Eu quis trazer aqui essa questão da ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para a gente entender que não importa o tamanho da sua empresa, não importa o tamanho do seu negócio, o que importa é que nós sim fazemos parte desse grande projeto, desse grande negócio, né, desse mundo. Então, todas as nossas atitudes, elas estão sim relacionadas com tudo isso que nós estamos falando aqui. E eu queria só fazer aqui uma colocação que muitas vezes a gente fala, vou jogar isso aqui no lixo, né? E várias vezes a gente já ouviu que não tem o lixo, né, gente? A gente só está movimentando as coisas. E não tem lixo, nós estamos só mudando de lugar daqui para lá, de lá para cá, e a conta vai chegar, e já está chegando, né? Então é isso sobre o ODS. E aí, eu parto aqui para como é que nós podemos adotar essas práticas do ESG. Como é que a gente consegue evoluir nesse sentido, né? As organizações que estão entrando, né, que já estão caminhando para orientadas, né, ao ESG, elas conseguem construir confiança. E aí eu queria fazer uma reflexão com vocês que, gente, confiança é um negócio que não se constrói do dia para a noite, né? Eu costumo dizer ainda que não existe a pílula da confiança, né? Você não começa a confiar de um dia para a noite, isso é genuíno, isso é gradativo, isso a gente vai alcançando à medida que as nossas ações fazem sentido, né? Que a gente tem o famoso walk to the talk aí, né? Aumentam a consciência das pessoas. As empresas que conseguem entrar, né, e fazer bons trabalhos em relação ao ESG,
elas aumentam a consciência dos seus colaboradores, que consequentemente aumentam a consciência de suas famílias, e isso é uma forma de disseminar essas questões para todo um universo maior. E isso tudo, o que traz, né, gente? Encoraja uma mudança social. Então, apesar de ter sempre uma questão financeira e que fique bem claro que o ESG não está atrelado a você ser ONG, todas as empresas aqui têm sim um objetivo claro, que é retorno sobre os seus investimentos, mas a gente precisa pensar bastante a que custo nós queremos, né? A que esforço nós queremos esse retorno sobre o nosso investimento. E aí sim entra essa questão da mudança social. Gente, os efeitos que essa agenda, né, tão rica e tão cheia de oportunidades e opções que a gente tem, elas são muitos os benefícios, né, os efeitos. Uma delas, eu já comentei aqui, a primeira delas aí é a força de trabalho. Como eu comentei, de acordo com as ações da empresa, a gente vem impactando a força de trabalho. Elas fortalecem a marca, elas fomentam a inovação, porque a inovação a gente precisa estar sempre pensando em coisas novas, soluções novas, né? Para novas demandas dos seres humanos, dos nossos clientes, né? Então, essa inovação ela é fomentada. Ela gera um crescimento econômico, porque surgem novas ideias, novos negócios, novos produtos no nosso portfólio. A gente consegue agregar valor, estabelecem parcerias estratégicas, né? A gente estava falando aqui, deu o exemplo do Boticário. Eu sei que tem algumas empresas aqui que vão estar falando aqui hoje que trabalham com o Boticário e sabem bem próximos como é que isso está funcionando. E, com certeza, impactam positivamente a sociedade. Então, quando a gente está falando aqui de transporte sustentável e está falando de efeitos dessa agenda, é isso que nós vamos ter. E não sou eu que estou falando, né, gente? Aqui a gente trouxe uma pesquisa aqui do Pacto Global das Nações Unidas, tem o pessoal aqui da Better Business, do Better World, tem uma série de organizações renomadas aqui que trazem isso, onde, por exemplo, 96% da força de trabalho recomendam o seu local para outras pessoas, desde que o empresário esteja à frente, esteja fazendo ações nesse sentido, né, práticas sustentáveis. A imagem da marca também, a gente comenta aqui, eles trazem, né, que as pessoas acreditam que as marcas podem sim fazer a diferença e gerar impactos positivos. E na questão do impacto econômico, mais de 70%, isso é bem importante, hein, gente? Nós estamos falando aqui com empresas, né? Mais de 70% das pessoas estão dispostas a pagarem mais por ter produtos conectados e preocupados com essa questão do ESG. Então, existe sim oportunidades de mercado, oportunidades de negócios acontecendo nesse âmbito que é importante a gente aproveitar, tá certo? Mas, gente, nas minhas andanças aí no meu trabalho, eu canso de ouvir essa pergunta, mas por onde a gente começa? E aí, a Inovexp desenvolveu uma ferramenta, desenvolveu o que a gente chama de barometer, né, que a gente chamou aqui, especial aqui para o evento, que a gente chama de ESG Barometer, que na verdade o que é essa ferramenta? Ela é uma foto da sua empresa, ela vai trazer para você um ponto de partida, onde você vai poder saber quais são os primeiros passos, por onde você começa, se você começa pelo G, pelo S, se é a governança que você vai começar, né, que você precisa focar primeiro. Então, essa ferramenta, como que vai funcionar? Vocês estão vendo aí um QR Code na tela de vocês, eu acho que talvez o pessoal vai colocar lá no chat também um link. Vocês vão poder acessar isso gratuitamente. E vão responder um questionário, acho que tem 20 e poucas perguntas. Automaticamente, essa ferramenta vai trazer para vocês, na verdade a gente vai trazer aqui durante o fórum, e vocês depois, posteriormente, vocês vão receber o resultado da sua empresa no e-mail que vocês vão deixar
nesse formulário aí que vocês vão preencher, por isso atenção no preenchimento do e-mail, se vocês querem receber o retorno da ferramenta, para vocês terem por onde começar. E lá vocês vão ter exatamente 4 gráficos. Não, na verdade, vocês vão ter o primeiro gráfico que vai falar do environment, né, que é do meio ambiente. E aqui eu vou trazer para vocês o que é que a gente vai estar avaliando, né? O que nós estaremos avaliando quando a gente está falando desse gráfico. Nós estamos falando sobre emissões de gases poluentes, nós estamos falando sobre crédito de carbono, eficiência energética da operação, modernização dos equipamentos, nós vamos ter aqui mais à tarde, né, combustíveis alternativos, nós vamos ter um painel aqui de matriz energética que vai estar totalmente relacionado a isso aqui. Então, quando vocês preencherem, vocês vão ter uma visão de como é que vocês estão em relação a essas questões ambientais. É claro, né, gente, que um trabalho desse, ele não é tão superficial, mas o objetivo aqui é simplesmente dar uma noção para vocês saberem por onde vocês podem começar. Então, esse é o objetivo da ferramenta. No caso do social, né, no caso das questões sociais, qual é o nosso compromisso com o desenvolvimento social? Então, na comunidade em torno de onde nós temos as nossas operações, como é que a gente está olhando os nossos colaboradores, a gente falou de diversidade, como é que você faz a diferença aí com algumas instituições que estão ao redor, que vocês realmente já façam algum trabalho pensando na sociedade e uma série de coisas nesse sentido. Depois vem a governança, né, que é muito importante que essa questão do ESG venha do top management, venha dos diretores, dos empresários, porque senão as coisas não acontecem. Que tragam indicadores para os conselhos, para a diretoria, que tenham políticas claras de como fazer as coisas, que avaliem os impactos do ecossistema e por aí vai. Então, vocês vão receber depois o quarto gráfico, né? Então eu falei do environment, do social, do governance, e tem um quarto gráfico que é um apanhado geral desses três itens e olhando a questão do ESG como um todo. Então, pessoal, deixa eu ver se eu tenho mais algum slide aqui, que meu tempo está estourando. Não, estou aqui no tempo. Então, eu estou indo aqui para as considerações finais. Não deixem de aproveitar essa oportunidade. Essa ferramenta vai estar disponível para vocês gratuitamente por 24 horas, então vocês podem utilizar agora até amanhã. E aí vocês vão recebendo ao longo do tempo os resultados, né, os relatórios de vocês. Lá também tem alguns comentários, então assim, está super interessante o relatório, então não percam essa oportunidade de ter esse feedback, né, esse termômetro da operação de vocês. E também durante nossa conversa aqui, vocês vão ter a oportunidade de acompanhar como é que estão esses números das pessoas que estão assistindo. Então, se você quiser contribuir, fique à vontade. Bom, pessoal, eu queria convidar, na verdade, trazer aqui comigo agora, né, o Fernando Simões Filho, que vai contar para a gente sobre a trajetória muito interessante que eles estão fazendo lá na Simpar em relação ao ESG. E a gente teve a oportunidade de bater um papo outro dia, eu acho que o Fernando vai trazer muita coisa legal, então prestem bastante atenção aí, que vai ser bem legal. Fernando, obrigada, viu? E a palavra é sua. Obrigado, Suzana. Obrigado, Fred, pela abertura. Bom, eu queria primeiro, né, boa tarde a todos que estão com a gente aqui. Queria agradecer muito pelo convite. Agradecer em especial em nome do Rodrigo Machado e do Marcelo Fontana por esse evento, esse encontro aí tão importante que está sendo realizado hoje. Eu vou passar uma apresentação, não sei se... Acho que ainda não está aí para vocês, né? Bom, então primeiro me apresentando, né? Eu sou o Fernando Antônio Simões Filho. Eu acho que para começar falando aqui sobre transporte, primeira coisa a mencionar, né? Sou neto do seu Júlio, que fundou o que hoje é a Simpar, a antiga Júlio Simões lá atrás. Filho do Fernando Simões, que atua aí há 40 anos nesse setor de logística. Bom, eu sou casado com a Juliana, nós temos 2 filhos, o Júlio e a Nina Rosa.
Falando sobre mim também, eu atuei 10 anos na empresa, na operação, no dia a dia da empresa. Passei a fazer parte do conselho em 2010, quando a empresa abriu o capital e aí se formou um conselho de administração. Em 2012 tirei um período acadêmico e nesse período eu acabei entrando na área social, onde eu fundei um negócio, a BenTV Investimento Social, para atuar no setor de negócios sociais aqui no Brasil, no desenvolvimento desse setor. E hoje, além do conselho na Simpar e na BenTV, que eu atuo no dia a dia, também estou no conselho de duas organizações sociais, a Black Jaguar Foundation, que trabalha com reflorestamento, e o Sistema B, uma certificação de empresas internacional que está aqui no Brasil, né? E além disso, também estou liderando então 5 comitês de sustentabilidade que a gente tem no grupo como um todo. Bom, eu vou falar aqui para vocês um pouco da Simpar. A Simpar hoje é uma holding, estamos organizados assim, né? Uma holding de 6 negócios, sendo, né, então 7 organizações, 4 com capital aberto, a Movida com a certificação de empresa B. A JSL é a empresa com foco em prestação de serviço logístico, a Movida para locação de veículos, trabalhando mobilidade urbana aqui. A Vamos, acho que foi passado o vídeo aqui, né, trabalhando com locação de máquinas, ativos pesados, inovação nesse setor. A CS Brasil com prestação de serviço para órgãos públicos, né, concessões, transporte público, transporte intermunicipal e municipal. O Grupo Original, uma rede de concessionárias de veículos leves, e a BBC, uma plataforma de conta digital com foco principalmente em caminhoneiros. Então, essa é a estrutura do grupo e o foco principal aqui, falando em ASG, ou EASG, como a gente gosta de dizer, a gente, quando definiu a nossa política, trouxemos essa questão para a política, que é importante. Então, EASG, a gente trabalha o econômico, ambiental, social e governança. É claro que o econômico já é muito bem cuidado pela gestão, pelo conselho, mas é importante a gente ter aqui em mente que o que a Suzana e os outros já trouxeram, né? As questões, os projetos de sustentabilidade, eles vão estar melhorando o retorno financeiro do negócio. E além disso, o tripé da sustentabilidade também se baseia em você ter sustentabilidade financeira. Então, muito importante a gente estar sempre considerando e ponderando a questão financeira no trabalho de sustentabilidade. Bom, eu costumo dizer que todo esse trabalho nosso de sustentabilidade está conectado com a nossa origem, mas não quero, né, que essa fala seja clichê ou superficial. Assim. Eu acho que conectado com a nossa origem não significa que isso está no nosso DNA, nem que isso não pode ser melhorado e nem que a sustentabilidade precisa cada vez mais estar na estratégia do negócio. O que eu trago aqui que está na nossa origem significa que, como a maior parte das empresas aqui, né, começaram com seus fundadores com grandes desafios, e isso eles trazem da nossa origem, falando muito da nossa empresa aqui, do nosso grupo, né, todo esse desafio do meu avô, um imigrante português, que vem para cá e começa o negócio, com vários desafios sociais, né, de fome, saúde, acesso a crédito, possibilidades para se desenvolver aqui, enfim, por outro lado, sendo um imigrante português e sendo incluído. Então, a gente também está falando de inclusão. Tem vários fatores, e acho que cada empresa tem o seu, mas que com certeza o tema de sustentabilidade conecta com as origens da empresa, e eu acho que as empresas familiares são um terreno muito fértil para isso, por todo esse potencial, né? Então, isso se conecta e acho que principalmente também trazendo a questão das próximas gerações. Toda empresa familiar, ela sempre é pensada em o que se está deixando para as próximas gerações, né? A gente vive a empresa na nossa família, isso está no nosso dia a dia, nos almoços de domingo. Então, a empresa está sempre sendo construída também pensando no que está deixando para os filhos e netos.
E agora, trazendo isso para o estratégico, para mim é um passo seguinte disso, de também pensar a sociedade que a gente está contribuindo para construir para os nossos filhos e netos, né? Não adianta só deixar uma boa empresa, um bom patrimônio numa sociedade degradada. Então é por isso que eu acho que a sustentabilidade tem muito a ver com as empresas, tem muito a ver com as empresas familiares principalmente. Bom, em 2006 a gente começa a estruturar melhor essas ações sociais, criando o Instituto Júlio Simões, depois ali onde a gente começa a consolidar as ações, dado o crescimento, o desafio de crescimento do grupo, começamos a participar do programa Na Mão Certa em 2007, em 2014 se associando ao Pacto Global da ONU, para também estar conectado com essa rede que está discutindo esses desafios socioambientais, até que em 2017, então, no Conselho de Administração, a gente discute em tornar a sustentabilidade algo mais conectado à nossa estratégia. Criamos em 2018 o primeiro comitê de sustentabilidade na Simpar, e aí passamos a se conectar a outras redes, né? A Mulher 360, o Instituto Ethos. Começamos a medir as ODS nos projetos que a gente estava atuando e olhar para esse tema também, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a Suzana comentou aqui. Passamos a fazer parte da Empresa Cidadã, um projeto muito interessante que também eu vou falar um pouco mais para frente. Enfim, aqui as coisas começam a cada vez mais entrar para a estratégia do negócio e não só para um olhar mais de filantropia, de ação social que a gente tinha lá atrás e que queria reforçar e fortalecer, mas aqui entendendo que isso também tem que estar conectado com o negócio e que é a melhor solução para a gente poder também estar contribuindo com a melhoria da nossa sociedade. Passamos a ter um relato integrado, né, sendo a demonstração dos nossos resultados. Em 2020, então, a Movida, a gente passa a ter uma empresa B e o selo ouro no GHG, né, o GHG Protocolo de Emissões de CO2. E outra conquista interessante também, num rating de ESG, onde a gente passa a ser reconhecido com um rating da MSCI de ESG como duplo A, né, um nível abaixo do máximo, que é o triplo A, onde você tem ali, nesses duplo A e triplo A, 30 e poucos % das empresas de logística no mundo, e a gente está dentro desse grupo. Então, acho que a gente foi tendo algumas conquistas e a gente organizou essa estratégia baseada numa matriz, num estudo de materialidade que a gente fez, onde se definiu aí 8 temas prioritários, né, o equilíbrio financeiro, a questão de mudanças climáticas, ética e transparência, a cultura, segurança, a nossa cadeia de valor, a renovação da frota e a inovação no nosso negócio. Então, esses os 8 temas prioritários. Disso se derivaram 58 projetos em todas as empresas trabalhando as questões de sustentabilidade. Bom, para criar isso, né, isso foi uma criação que, como a Suzana também comentou, importante que o que chamam de top-down, né, isso foi uma conversa que começou no Conselho de Administração da Simpar. Eu acho que isso é fundamental para que a empresa avance com esse tema, né, algo que não diria que é impossível, porque talvez eu não tenha o conhecimento para garantir isso, mas do que eu tenho visto, da minha experiência e do que eu tenho vivido aqui, acho que é algo praticamente impossível a gente fazer o avanço nessa agenda de sustentabilidade sendo da organização para cima, né, assim, dos gestores, sem ter um apoio da alta liderança. Então foi uma decisão do conselho, onde daí a gente criou o comitê na Simpar. Hoje esse comitê da Simpar tem 4 executivos do grupo, meu pai, o Denis, o Barreto e a Juliana, diretores estratégicos dentro da holding que estão conectados a todos os nossos negócios, eu liderando esse comitê, eu e a Tarsila, né, a Tarsila como membro independente, nós dois fixos e participando de todos os comitês de sustentabilidade para garantir que a gente está trabalhando sempre, todas as empresas também de maneira harmônica, né, falando a mesma linguagem, olhando para o mesmo caminho, trocando aprendizados, tendo essa estrutura de grupo. Então do conselho se criou os comitês. Dentro de cada empresa a gente tem atuado com grupos de trabalho para avançar nos projetos,
trazendo as pessoas que estão interessadas, e o que a gente quer é que sustentabilidade esteja no dia a dia dos negócios. Não é, a gente não vai ter aqui uma grande área de sustentabilidade responsável por todos os projetos. Essas ações estão no dia a dia da empresa e tem que fazer parte da rotina, é isso que a gente acredita. E ter uma academia que ajuda a gente a sempre ir aprendendo, melhorando esses temas de sustentabilidade, ouvindo. Uma coisa muito importante foi uma conversa com o Tasso Azevedo, por exemplo, em 2019, uma pessoa muito experiente na questão de emissões de gases, de aquecimento, né, de mudanças climáticas, trouxe todo o desafio sobre o combustível fóssil, e, enfim, que isso de fato vai acabar, né, uma questão de tempo, mas enfim, aí é um papo para uma outra conversa longa, mas onde a gente aprendeu muito e avançou muito nessa agenda. E aí disso, então dessa estrutura de governança que ajude com que a gente avance em sustentabilidade, a gente criou também, né, esses indicadores que desde lá de 2018, quando a gente começou a estar separado em ambiental, social e governança. Como eu falei, a política trata também do econômico, mas isso a gente sabe que o conselho e a gestão cuidam, então nosso foco aqui fica nesses 3 pilares. Cada empresa tem mais de 30 indicadores nesses temas, né? Aqui listei alguns deles para se ter uma ideia. Além disso, então, todos esses indicadores se resumem num dashboard com os principais indicadores. Além disso, também tem uma planilha para acompanhamento da evolução dos projetos que a gente está acompanhando, que em cada empresa é responsável. E aí a gente trata disso com mais profundidade e detalhe no Comitê de Sustentabilidade, que são reuniões mensais, e trimestralmente, pelo menos, o CEO apresenta isso para o seu conselho de administração. Então é a maneira também da gente estar envolvendo, aprofundando o tema e não deixando de ter essa devolutiva e conexão com o conselho sobre o que está avançando. E acho que essa estrutura trouxe para a gente também algumas conquistas importantes que eu vou mencionar aqui, né? Bom, a gente se certificou então como empresa B ali 2019 para 20 da Movida, a primeira do setor a se certificar, a segunda empresa de capital aberto a ter a certificação, né? A primeira foi a Natura e depois nós. Para mim, bom, eu sou um pouco suspeito aqui porque eu faço parte do Conselho Deliberativo do Sistema B no Brasil, mas acredito que é a melhor plataforma que existe para se medir ESG dentro das organizações, medem 5 dimensões do negócio de maneira muito profunda e uma ferramenta de apoio na evolução dessa jornada de sustentabilidade, né? Acho que uma empresa nunca está 100%, isso são aprimoramentos como todo negócio, né? A gente está sempre buscando melhorar o que a gente faz e com sustentabilidade não é diferente. Quando a gente certificou como empresa B, a gente aqui também, a Movida contratou um plantio de 1 milhão de mudas de reflorestamento, um projeto de reflorestamento ao redor de todo o Rio Araguaia, algo super importante para o país, para o mundo, e também importante para o desenvolvimento econômico nosso, né? Algo que ajuda muito na manutenção do próprio rio, no aumento de água gerado pelo rio. Isso conecta com todo o desenvolvimento do agronegócio, por exemplo. Então tem vários impactos, impacto social ali enorme pela quantidade de contratações de pessoas para fazer todo esse plantio, um grande projeto ali. Além disso também, outra conquista foi a emissão no início de 2021, no início desse ano, do Sustainability Linked Bonds. Então, uma dívida emitida lá fora. Esse volume aqui foi só o da Simpar, mas foi uma dívida emitida pela Simpar e pela Movida, de mais de 8 bi de reais, 8 bi de reais que a gente captou lá fora, ligado ao nosso compromisso de redução de emissões de CO2. Importante ressaltar aqui, acho que também para o nosso setor, que a gente se compromete na redução de CO2 do escopo 1, 2 e 3,
que é algo tão fundamental, podemos falar mais disso depois. E esse ano também começamos a formação de jovens de casas de acolhimento em vulnerabilidade social, para que eles se formem e sejam os aprendizes contratados pela empresa. Bom, além disso, acho que tem mais 3 projetos aqui que eu quis trazer com um pouco mais de detalhe. Vou estourar um pouquinho aqui no tempo, se o pessoal não brigar comigo, mas um desses projetos é de renovação de frota. Então a gente começou aqui, acho que tanto o do Jovem Aprendiz e esse aqui, alguns projetos que a gente tem tentado fazer de maneira piloto, mas que a gente vê um grande potencial pelo impacto sistêmico que se tem, né? Falando um pouco do projeto anterior também, de jovens em casas de acolhimento, a gente tem um grande gargalo, né? Esses jovens, quando fazem 18 anos, eles têm que sair dessa casa de acolhimento. Muito provavelmente eles vão virar moradores de rua e que dali em diante nunca mais vão conseguir um emprego. A gente formou 25 durante um período de capacitação de 6 meses e que agora foram contratados como jovem aprendiz para trabalhar na empresa. E foi incrível esse projeto e o impacto que ele trouxe para esses jovens. É algo muito maior do que a gente podia ter imaginado. Esse daqui também é um outro caso, né? A questão de renovação de frota no país é uma questão sistêmica, que isso aqui precisa ser trabalhado como uma política nacional. A gente não tem uma política de tirar os ativos antigos da estrada, a gente só fabrica e coloca mais ativo e a gente precisa tirar os mais antigos. E tirar os mais antigos num projeto que dê oportunidade para o dono desse ativo ter um outro ativo ou receber um valor que ele consiga ter um outro trabalho e consiga continuar se desenvolvendo. Acho que isso é super importante. Então aqui a gente criou um programa para começar a trabalhar isso e trazer esse tema de comprar ativos com mais de 25 anos que vão ser sucateados e eles vão receber o valor desse ativo para fazer o que eles quiserem com esse dinheiro, podendo comprar um seminovo, alugar, fazer um outro negócio, enfim. E o início desse projeto também foi muito interessante. O próximo é um videozinho sobre a licença estendida que a gente fez aqui, sendo empresa cidadã, onde a licença maternidade passa de 4 meses para 6 meses, e a do homem passa de 5 dias, que é algo, enfim, um absurdo, mas e passa a ser 20 dias. Num setor tão masculino como o nosso, foi um grande desafio, muito maior passar a mudança da licença do homem de 5 para 20 dias, mas algo que foi uma mensagem muito forte dentro da empresa de que a gente estava olhando, querendo mudar, a importância da família, a importância, quando a gente fala em igualdade, do homem também participar dessa criação. E de maneira bem resumida, acho que para mim esse é um dos principais raízes do problema de desigualdade de gênero, onde no nascimento de uma criança a mulher passa a ser responsável por isso e não os pais. A gente deveria ter no Brasil uma licença parental e não onde você pode distribuir entre os pais da maneira que a família achar melhor. Mas bom, isso também isso é um entendimento pessoal meu e é uma outra conversa longa. Se vocês puderem passar o videozinho rapidinho sobre esse projeto. Ser mãe é o amor realmente de verdade, que você dá a vida pela pessoa. A licença estendida por 6 meses para mim foi maravilhoso, porque eu tenho mais tempo de construir a nossa ligação, né? A licença estendida é um benefício que a empresa dá para os seus funcionários, onde ela aumenta a licença paternidade e maternidade, tanto para os casos de nascimento de um filho ou filha, quanto nos casos de adoção. Então, a licença maternidade ela passa de 4 meses para 6 meses e a licença paternidade passa de 5 dias para 20 dias. Então a gente acha que isso é fundamental. A licença paternidade, eu sempre digo que no fundo você está um ser novo na família, nós sabemos como é importante, né?
Bom, eu descobri o câncer de tireoide com 4 meses de gestação. Muita gente me ajudou, a empresa principalmente, eles me estenderam a mão, eles me deixaram tranquila no momento que eu mais precisava. Quando eu descobri a extensão da licença maternidade, eu fiquei muito mais feliz, porque eu tinha que continuar o tratamento ainda. E fiquei 15 dias longe da minha filha, que eu tô recuperando e vou recuperar graças à licença maternidade estendida. Você já vai ter participado de um pouco mais, que ela evolui muito rápido, né? E 2 meses a mais para um bebê é muita coisa. A vantagem da licença estendida é poder ajudar ao máximo ali a minha esposa, né? Que é um momento bem delicado. Melhor vantagem dele ter pegou essa licença paternidade estendida foi ele ter me ajudado. E eu tive complicação, ia ser eu sozinha, recém-operada, com os 2 pequenos. Então ia ser muito difícil. Foi muito bom mesmo. Não tive nenhum receio, pelo contrário, senti apoio. E até nos últimos dias, antes de eu sair de licença, eles combinaram e fizeram chá-fralda, surpresa. Eu acho muito importante os líderes incentivarem seus colaboradores a tirarem a licença maternidade e paternidade estendida e darem o conforto para eles, porque quem está estabilizado em casa consegue fluir melhor no trabalho. As vantagens para os pais e também para o filho é enorme, porque é nesse início que ela está criando quase que toda a base, a estrutura do que ela vai ser para frente, né? Então, ela ter esse contato com os pais, criar essa conexão, isso se faz na primeira infância e ela vai se desenvolver de uma maneira diferente. E a gente entende que quando a gente valoriza as famílias dos nossos colaboradores, você está automaticamente promovendo o desenvolvimento dele, você está contribuindo com isso. E se a gente entende que o nosso grande diferencial é servir e atender os nossos clientes, você tem que ter gente motivada e tranquila para que faça isso cada vez mais da melhor forma. Eles estão vendo o lado humano, né? Não estão vendo somente números, vendo que se o ser humano estiver bem, vai trazer mais resultados, tanto para a vida dele quanto para a empresa. Ajuda no resultado do trabalho, porque você já vai com maior foco, né? Ah, vai, porque quanto mais satisfeito você fica, melhor você trabalha, né? E aí, melhor atendimento você dá aos clientes. Então, reflete a tudo. Acho que os colaboradores voltam da licença maternidade e paternidade muito oxigenado. Quem dá o oxigênio para a gente seguir em frente todos os dias é a família. Então, eu acho que ele volta muito mais motivado, engajado e ele percebe o valor da empresa com a família. A palavra que eu defino esse momento da minha vida é gratidão, assim. Para mim, não tem melhor presente, não tem dinheiro, não tem nada que possa dar esse prazer aqui que a gente sente. Bom, além desse, né, o outro projeto que a gente também avançou, e esse também como fase piloto aqui de um primeiro grupo, né, é de mulheres na direção, onde a gente está formando 12 mulheres, mas a gente teve mais de 300 mulheres inscritas e começamos com esse pequeno grupo, um treinamento de 90 dias para que elas se capacitem para serem motoristas, caminhoneiras. Aqui a capacitação até foi algo interessante, não na questão técnica, mas a gente trabalhou muito o viés inconsciente, tanto delas como da equipe onde elas vão estar trabalhando, e isso se reverbera para o grupo como um todo, né? A gente tem, e acho que é o desafio da maior parte das empresas de logística, a gente tem mais mulheres, normalmente no setor é o contrário, a gente tem mais mulheres na liderança do que no consolidado da empresa. Normalmente é um grande desafio em trazerem as mulheres para a liderança. No caso da nossa empresa, isso se dá muito porque a base operacional é masculina, né? E no caso aqui, principalmente os motoristas. Então, a gente olhou que como é que a gente podia trazer mais mulheres, fomos conversar com as mulheres que a gente já tinha trabalhando no grupo. Foram vários aprendizados. A Suzana trouxe de melhorar a infraestrutura de trabalho para essas mulheres, né? De vestiário, muitas vezes estarem trabalhando com a família, a questão de uniforme também foi muito trazida por elas, da importância. O uniforme nosso
e acho que é a maior parte dos casos assim, muito pensado no masculino. Isso é um viés, porque quando a gente o que chamam de um viés inconsciente, né? Quando você fala em ter uma mulher como carreteira, acho que todo mundo tem um sentimento de, pô, será? Que coisa estranha, que coisa engraçada. E esse é o viés inconsciente, né? Se a gente tiver um homem ou uma mulher como candidata, possivelmente a gente vai achar que o homem é mais qualificado. E aí a gente fez o exercício aqui de pegar os indicadores dessas mulheres que já estão trabalhando. E é uma amostra pequena, mas é assustadora a diferença de como essas mulheres são melhores na direção, né? As empresas de seguro já sabem disso, mas a gente tem melhor consumo, a gente tem menos acidente, a gente tem menos manutenção com os caminhões que são dirigidos pelas mulheres. Então mostra o quanto é esse viés, que normalmente a gente pensa nessa profissão como algo masculino, mas a gente nunca comparou de fato que talvez as mulheres ali tenham um impacto econômico, de melhoria de cuidado ativo e de retorno financeiro e até social de acidentes, não mais do que os homens. Então, para isso que a gente fez esse trabalho, e passar aqui ainda não é um videozinho final, mas um teaserzinho do que a gente está construindo com esse projeto. Fernando, sensacional o case, viu? A gente já tinha conversado um pouquinho, Obrigado. mas eu acho que tem muita coisa importante, muita coisa legal aqui nesse compartilhamento que você fez. Eu queria pegar um gancho sobre o que você falou da questão da empresa familiar, né? Nós sabemos que no segmento a empresa familiar é muito relevante e eu acho que esse ponto que você trouxe de quando a gente está pensando nos herdeiros, né, da empresa, da família empresária, na verdade, a gente conseguir expandir isso para pensar na sociedade que a gente quer deixar para os herdeiros dessa família empresária. Então isso realmente é muito forte. Eu acho que isso vai trazer uma forma de impactar realmente as empresas e toda essa jornada que a gente está dizendo aí, né, que a gente está vivendo, na verdade, aqui do ESG. Então, eu achei bem interessante esse ponto. Uma outra coisa também, a questão do viés inconsciente, né, que você comentou, e realmente aí está, inclusive, entre as mulheres mesmo. Outro dia eu estava numa transportadora e uma motorista mulher comentando que ela chegou no final do dia para estacionar lá o seu veículo, né, e fazer a pernoite. E uma própria frentista do posto disse, ela queria um lugar para tomar um banho, para um toalete, alguma coisa assim. E a frentista falou para ela, mas também você vai inventar de ser motorista? Então, assim, esse viés está realmente muito enraizado no que a gente está mexendo, né, no que a gente está vivendo e o quanto que realmente é importante a nossa missão, né, de a gente transformar isso na nossa geração e nas que estão vindo, de como a gente realmente estar focado na entrega, né, no que as pessoas estão entregando com os seus trabalhos, não na questão do gênero, da geração e de uma série de coisas. Acho que é bem importante também. E aí, para fechar, um outro comentário que eu queria fazer em relação ao comitê, né, que os diversos comitês que vocês têm, no sentido de que o comitê está no dia a dia, né,
Ele não é algo para ficar lá no aquário, nos tradicionais aquários que a gente tinha nas empresas, né? Ele tem que ser sim um organismo vivo ali que vai gerar, e você comentou, até queria entender um pouco mais, se você puder compartilhar da questão dos indicadores, né, que são indicadores bem interessantes, que quando a gente começa a olhar ali os indicadores, eles estão diretamente relacionados com a operação, né? Eu vi lá que tem a questão de mulheres na liderança, ou tem vários indicadores ali. Se você puder compartilhar um pouquinho como é que isso funciona na prática aí para vocês, se as diversas unidades, as empresas que vocês, né, dentro do grupo aí, como é que eles enxergam isso? Como é que é isso aí para vocês, Fernando? Legal, Suzana, obrigado. Bom, acho que do primeiro ponto, né, assim, tá muito ligado ao trabalho entre gerações que você trouxe também, né? Acho que é algo fundamental da gente poder, vejo aqui muito como a terceira geração, poder contribuir com esse tema que eu gosto tanto, e entender também o momento da empresa, né? Não chegar aqui afoito achando que a gente vai transformar a empresa e que está tudo errado, não. Isso foi feito com muito trabalho, muita dedicação. A gente chegou, né? A gente, como assim, terceira geração, já chega num outro momento de estágio da família, então saber também colocar os pontos e trabalhar de acordo com o momento, a cultura da empresa, o tempo dela, eu acho que faz parte do nosso papel, e é a nossa responsabilidade aqui, é como eu tento conduzir isso. Ali no dia a dia, a gente, aqueles indicadores, né, a gente abre ele, agora a gente está fazendo isso quase como um orçamento mesmo, onde a gente trabalha todos os números do grupo. A gente definiu lá no primeiro ano do comitê os principais indicadores, de vez em quando a gente ajusta, inclui um ou outro, mas tendo esses indicadores definidos, a gente define as metas para ele durante o ano e vai acompanhando isso mensalmente. E aí, analisando esses indicadores e discutindo sobre eles na reunião do comitê, é quando a gente também vai definindo os projetos mais estratégicos para se trabalharem, né? Então, um exemplo é o que eu comentei lá sobre o projeto de mulheres na direção. A gente viu que você tinha mais mulheres, um percentual maior de mulheres na liderança do que no total. E aí fomos entender, isso estava ligado a falta de mulheres na base operacional, como é que a gente poderia contribuir com isso, se havia até uma oportunidade, e vimos que há. Outra questão é o turnover também, então muitas empresas com turnover alto, a gente foi olhar isso, fomos entender um ponto que se trabalha muito bem o turnover é a contratação local, que está ligado ao desenvolvimento comunitário. Acho que a melhor forma da empresa contribuir na comunidade onde ela está é contratar localmente. Isso passou a ser um indicador nosso de acompanhamento também, o percentual de contratação local. Então, assim, a gente vai discutindo e desenvolvendo projetos e debatendo sobre esse tema, dado os desafios operacionais, estratégicos do negócio mesmo. A gente não quis ser aqui, né? Isso foi um olhar desde o início, uma nova agenda para esses CEOs, para a gestão de cada negócio. A gente quer contribuir com o que eles já estão fazendo. Essa é a ideia. Muito legal. Eu acho que o bate-papo está ótimo aqui. A gente poderia ficar à tarde trocando figurinhas aqui, mas o nosso tempo já está estourado aí. Então, Fernando, eu te agradeço mais uma vez em nome de toda a equipe aqui do Fórum. E muito obrigada. E vamos juntos aí nessa jornada. Muito obrigada. Obrigado, Suzana. Obrigado a todos vocês pelo convite. Um prazer poder ter participado aqui dessa conversa. Obrigado mesmo.